Já pensou que privilégio que Deus está nos dando mais uma vez na quinta noite diante da palavra dele? Todos juntos aqui hoje à noite para aprender mais algo sobre a vontade divina dele para a nossa própria vida. Então, nesta noite nós queremos terminar a quinta lição e também abordar a sexta lição. Então, amanhã à noite nós vamos abordar a sétima e a oitava. Agora, para você entender melhor o que nós estamos querendo realizar aqui concernente mudança. Lembra que ontem à noite eu havia dito o seguinte, que a mudança, ou seja, a dinâmica da mudança bíblica, é extremamente importante para que você possa compreender a base da mudança bíblica. E depois nós vamos entrar na estrutura da mudança bíblica. Então, nosso desejo, amanhã à noite, terminar com a prática bíblica da mudança em nossa própria vida. Agora, desde segunda-feira, nós havíamos abordado algo interessante sobre autoconfrontação que faz parte de discipulado em profundidade. E lembra que nós havíamos abordado que Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um programa para a nossa vida. Ele tem um processo. E além disso, o propósito de Deus para a nossa vida nos motiva. Mas nós entendemos o que cria problema para nós é justamente o pecado que habita em nosso coração. Enquanto você está aqui nessa terra, o seu inimigo maior é o pecado na sua própria vida. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo maior nosso é o diabo. Agora, não resta dúvida que ele é poderoso, mas ele não é todo poderoso. Deus que é todo poderoso. Mas o maior inimigo nosso é nosso próprio eu. Então você repara que o que cria problema para você, normalmente você realizar seu querer. Então nós abordamos o problema, mas ao mesmo tempo nós entendemos que deve haver progresso em nossa vida. Então você sempre deve lembrar o seguinte, Deus tem plano para você, Ele tem um programa para que você possa cumprir o plano, Ele tem um processo, Ele tem um propósito, nós entendemos que tem problema, mas Ele deseja progresso em nossa vida. Nós havíamos abordado também algumas palavras-chave. Lembra que nós havíamos abordado a palavra graça. A graça dele é algo que a gente não merece. Então, uma outra palavra que facilita você entender a palavra graça é favor. Quando alguém faz favor, não tem cobrança. Por exemplo, ontem eu fui levado para um lugar para almoçar. Então aquilo foi um favor, mas ao mesmo tempo foi uma graça. Agora imagine alguém me levando para almoçar, dizendo que ele está fazendo um favor, e depois ele me cobra. Que tipo de favor é isso aí? Então graça, na verdade, é um favor. Algo que eu não mereço, mas alguém ofereceu um favor para mim. E a mesma coisa quanto a pessoa de Deus, quando Ele deu sua vida ao nosso favor, foi a graça dEle. Lembra? Nosso favor, Ele então nos deu a graça dEle. E também nós entendemos que misericórdia, algo que eu não recebo, porque Ele levou sobre si aquilo que eu mereço, que é isso, a morte. Então, Ele levou sobre si nossa condenação, nosso julgamento, Ele levou sobre si. Isso fala da misericórdia de Deus, porque cada um de nós aqui nessa sala, hoje à noite, cada um merece a morte. Mas devido à graça, então, Ele nos deu favor. Nós abordamos também a palavra fé. Essa palavra fé tem duas doutrinas embutidas. E a primeira, fé salvífica, ou seja, fé ativa. E também tem outra doutrina dentro da palavra crer,
Arrependimento genuíno. Agora, nessa altura, você já começaram a entender o que significa arrependimento genuíno e fé salvífica. E fé salvífica é sempre ativa. E nós abordamos a palavra confessar, onde eu estou de acordo com Deus sobre o pecado na minha vida, eu estou confessando ele, eu estou falando com Deus, dizendo, eu estou de acordo com que a tua palavra me acusa do meu pecado, e eu vou abandonar. Então, isto é confissão. Se não abandonar, então não houve confissão. Confissão muito mais de estar de acordo com Deus. A questão de abandonar aquilo que você confessou. Nós abordamos também o seguinte, a vida eterna. Lembra que nós abordamos a vida eterna, que significa conhecer a Deus? E a palavra conhecer facilita você entender que você tem relacionamento com Ele, porque você conhece Ele. E com esse relacionamento você entende também que não somente que você tem relacionamento, mas você tem comunhão com Ele e intimidade. E nós havíamos abordado na segunda lição sobre o novo nascimento, que foi abordado na primeira lição, e a segunda nós entendemos nosso relacionamento, que é novo diante de Deus, ou seja, novo relacionamento, novo propósito, novo crescimento e novo estilo de vida. Então, até aqui nós estamos entendendo que nós temos um novo estilo de vida devido ao novo nascimento, novo relacionamento, novo propósito e um novo crescimento todo dia que fornece para nós novo estilo de vida. Muito bem. Lembra que nós abordamos também na segunda lição algo a mais. 3 disciplinas. Vida devocional diária, onde eu vou avaliar a minha vida diante da palavra de Deus através de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar ela, memorizar trechos bíblicos e meditar naquilo que foi lido, ouvido e também estudado, memorizado. E quem que não pratica, então percebe que ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando ela, memorizando ela, meditando nela, mas se não praticar, nós nos enganamos. Agora, com essas 3 disciplinas, vida devocional diária, memorização das Escrituras e a meditação naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e meditando e em seguida praticar aquilo que você havia estudado. E depois, na terceira lição, nós abordamos 3 recursos. O primeiro recurso que nós temos é a palavra de Deus. Ela é o mapa para a nossa vida. Ela é suficiente. Ela facilita eu compreender meu problema da perspectiva bíblica. Ela fornece para mim a solução para a minha própria vida. Ela me orienta para que eu possa fazer as mudanças corretas a respeito do meu modo de pensar, no meu modo de falar, no meu modo de me comportar. E também nós temos justamente o Espírito Santo que me capacita, que é necessário para a minha própria vida. E além disso, nós temos oração vital, onde eu posso me desabafar diante de Deus. Então, nós entendemos que nós temos disciplinas, nós temos recursos, e além dos 3 recursos, nós temos a igreja local que faz uso dos 3 recursos. Na quarta lição, nós havíamos abordado o seguinte, 2 caminhos. E lembra que nós destacamos 2 pessoas, ou seja, 2 personagens bíblicas. Davi, que pegou o caminho mais alto. Esse caminho mais alto, Isaías nos fala que o Senhor Deus fala o seguinte, meu caminho mais alto, meu pensamento mais alto. Então, Davi, por sua vez, ele, então, devido ao fato que ele se preocupava com o caráter de Deus dentro dele, ele sabia como praticar arrependimento genuíno. Então, ele voltava no caminho de Deus. E, além disso, ele foi chamado no livro de Atos, um homem segundo o coração de Deus.
Então, a personagem de Davi fala altamente para nós o exemplo de alguém que está no caminho de Deus ou não no caminho do homem. Agora, Saul, por outro lado, ele demonstra para nós um homem que aparentemente arrependeu-se, mas não tinha arrependimento genuíno. Ele continuava no caminho do homem que é mais baixo. E nós entramos então ontem na quinta lição, onde nós havíamos abordado esperar o descendente. Depois nós passamos para o percurso ascendente, falando sobre a necessidade de confissão, arrependimento, e que nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor, e que nós devemos ser pessoas obedientes à palavra. E também nós havíamos abordado que tem 4 elementos essenciais no discipulado em profundidade, no aconselhamento bíblico, que faz parte de autoconfrontação. O primeiro é entender meu problema da perspectiva bíblica. Vendo o meu problema dentro da palavra de Deus, que é um espelho para a minha própria vida. E depois nós entendemos que Deus tem uma esperança bíblica para nós. Essa esperança bíblica facilita você entender que Deus tem justamente uma solução para a sua vida. E depois a solução nós entendemos também que isso requer mudança. Essa mudança tem que ser no nível do coração que facilita o meu pensar ser igual ao pensar de Deus. Que vai influenciar a minha conversa. Que vai influenciar meu comportamento. Agora, eu posso entender justamente meu problema, perspectiva bíblica. Eu posso entender que eu tenho solução bíblica que fornece esperança para mim. E também eu posso até entender a necessidade de mudar meu modo de pensar, no meu modo de falar, no meu modo de me comportar. Mas se eu não praticar, tudo cai por terra. Então eu preciso de plano. Agora, amanhã, na última aula, eu vou ajudar para você poder saber como realizar um plano bíblico para vencer o problema que está diante de você, que você está procurando identificar na sua vida. Ou seja, quem sabe hoje à noite você já sabe qual é o seu problema. Lembra que eu falei para você, meu problema é falta de paciência. Isso é o problema. O que é? Às vezes a pessoa, ela fica ansiosa, então você percebe a ansiedade, o problema dela. Tem outra pessoa, seu problema é medo. E ela tem uma preocupação tremenda. Tem outra pessoa que tem problema com ira. Então nós reparamos que cada um aqui nessa sala hoje à noite, cada um de vocês tem pelo menos um problema. Mas quem sabe até alguns de vocês tem mais do que um problema. Mas é melhor focalizar num problema principal para você poder trabalhar com ele, que facilita futuramente lidar com outros problemas na sua vida. Muito bem. Vamos então para a página 87. Página 87. E novamente nós temos aquela janela dela lá em cima. Agora, nessa altura, você está entendendo o formato de cada lição. A primeira página, nós sempre encontramos o quê? Uma chave. E a chave facilita a minha compreensão da lição. Na segunda página, nós encontramos justamente propósitos e o esboço, o conteúdo da lição. A terceira página, nós encontramos princípios bíblicos. Esses princípios bíblicos facilitam eu entender meu problema da perspectiva bíblica. E nós entendemos, então, depois dos princípios bíblicos, nós precisamos ampliar aquele esboço que foi colocado diante de nós. Então, na página 87, grifa o seguinte: o Senhor, ou seja, o seu amor a Jesus Cristo, evidencia pela obediência à palavra. E a recompensa que você receberá no céu também trará como base a sua obediência a Ele. Agora, tem algumas palavras aqui chaves. Primeiramente, o amor de Deus.
Eu amo a Ele porque Ele primeiro me amou. Então a Bíblia fala, 1 João capítulo 4, nós amamos a Ele porque Ele nos amou. Então nós entendemos que o que facilita eu abraçar o amor de Deus, entender que Ele me ama de tal maneira que Ele forneceu um novo caminho para mim. Esse novo caminho é um novo nascimento. E tem outra palavra-chave aqui, palavra obediência. Alguém que obedece a uma pessoa feita a lei de Deus, obedecendo à lei de Deus, sabendo que ela tem a capacidade, devido ao fato que Deus, através do Espírito Santo, invadiu a sua vida de tal maneira que Ele capacita você a obedecer à palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a natureza pecaminosa que começa a fazer uma luta dentro de nós, entre o bem e o mal. Agora, se você obedecer, se você for fiel constantemente, então a Bíblia nos fala claramente que você recebe recompensa. Agora, por outro lado, você nunca será condenado pelo seu pecado, porque Jesus levou sobre si a nossa condenação. Mas Ele vai avaliar a nossa vida de acordo com a palavra dEle no nível de fidelidade. Ele vai avaliar a fidelidade do seu testemunho diante do mundo. Então, Ele vai avaliar como você se comporta com o seu testemunho. Então, você vai ser uma pessoa avaliada de acordo com a sua fidelidade ou de acordo com a falta da fidelidade na sua própria vida. Ele vai avaliar seu tempo, como você está utilizando o seu tempo. Então, Ele vai avaliar como você passa seu dia. Ele vai avaliar como você está utilizando seus minutos, suas horas e tudo mais. Ele vai avaliar. Ele vai avaliar seus talentos, porque cada um aqui tem um talento. Agora, a pergunta é, você sabe qual é seu talento? E você precisa conhecer seu talento e utilizar ele para a obra dele, porque ele vai avaliar o uso do seu talento de acordo com a palavra de Deus, e você vai ser encontrado fiel ou infiel. E Ele vai avaliar não somente o seu tempo, o talento, mas Ele vai avaliar como você cuida o templo, ou seja, o seu próprio corpo, para o uso dele. E por último, seu tesouro, a parte material. Então notem, Ele vai avaliar nossa mensagem através do nosso testemunho. Ele vai avaliar nosso talento, ou seja, nosso ministério. Ele vai avaliar nosso tempo, que significa nossos minutos. Ele vai avaliar nosso tesouro, que significa nossa parte material. Então, nesses dois trechos bíblicos que você vai grifar, 1 João 2, 3 e 4, e também 2 Coríntios 5, 10, vamos então, primeiramente, abordar 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Esse trecho fala sobre o tribunal de Cristo. Então, cada pessoa que experimentou um novo nascimento, claro que ela não vai ser julgada pelo seu pecado. Pelo fato que quando Jesus foi pendurado na cruz, Ele havia atribuído a você a justiça dele. Então, diante do Pai, você é uma pessoa justificada. Você não vai enfrentar novamente julgamento do seu pecado, porque já foi julgado. Agora, Ele está atribuindo a justiça dele para você. Isso vem da graça dele, porque você não merece a justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Ele vai receber, ou seja, vai ser atribuído a Ele, ou seja, foi atribuído a Ele o nosso pecado. Isso se chama imputação. Ele atribuiu a nós a justiça dele, e ao mesmo tempo o nosso pecado foi atribuído a Ele. Agora, 2 Coríntios 5, 10,
fala sobre um julgamento que tem algo a ver com nossa fidelidade. Então veja que ele fala no verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa carta foi escrita à igreja. Então percebe, ele está justamente tratando a vida do crente, não do incrédulo. O incrédulo vai ser julgado diante do tribunal de Cristo, ou seja, ele já é condenado. Então, um dia ele vai ser julgado diante do trono branco, diante de Deus. Mas o crente, ele vai ser avaliado. Ele vai ser confrontado no sentido de fidelidade ou falta de fidelidade. Agora veja verso 9. Para você ser encontrado fiel a ele, você tem que colocar esse trecho bíblico como aquilo que motiva você. Veja que ele fala. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Agora, para ser agradável a Deus, 2 grandes mandamentos. Amará teu Deus, amará teu próximo. Agora, o crente que não está fazendo, ou seja, obedecendo esses 2 grandes mandamentos, ele vai ser avaliado diante do tribunal de Cristo e vai receber recompensa ou vai perder a recompensa devido ao fato que ele não foi fiel. Então, o crente vai ser julgado, mas não condenado. E por esse motivo nós entendemos que aquilo deve me motivar de agradar a Deus em vez de agradar a minha própria pessoa. Agora vai para 1 João 2, 3 e 4 e grifa na sua apostila. 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4. E uma vez que você encontra esse trecho bíblico, coloca o seu dedo aí e vai para João, capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. Então você tem seu dedo lá no 1 João, não tem aí? E depois você vai para 17:3, o Evangelho de João. Uma vez que você encontra 17:3, coloca outro dedo aí. E você ainda tem 8 sobrando, então não fica reclamando não. Você tem 8 sobrando. Agora vai para 1 João 2, 3 e 4, onde você colocou o primeiro dedo aí. Então vamos lá, mas deixe outro dedo, 17:3, está comigo? Porque nós vamos avaliar, nós vamos fazer uma comparação. Agora veja o que ele fala, capítulo 2, verso 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora, coloca o seu dedo aí novamente e vai para 17:3. 17:3, João, que diz assim, a vida eterna, veja, a vida eterna é esta, que te conheçam. Agora volta para 1 João, capítulo 2, 3 e 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Agora, como fica para você hoje à noite? Você conhece Deus? E quem conhece Deus, guarda seus mandamentos. Quem que não conhece Deus, não guarda os seus mandamentos. Agora, isso significa o seguinte, se eu não estou guardando os mandamentos de Deus, eu preciso me examinar de tal maneira para que eu possa compreender se realmente houve novo nascimento na minha própria vida. Agora, normalmente, quando estou falando sobre esse assunto, ninguém gosta daquilo que eu estou dizendo, porque eles acham que eu estou colocando
dúvida quanto à salvação deles. Mas eu não estou fazendo isso aí. Eu estou colocando o quê? A certeza da salvação, não a dúvida dela. Agora, você tem seu dedo no capítulo 2 de 1 João, outro dedo 17:3. Agora vamos então para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Verso 5. Agora, veja o que ele fala aqui. Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para a igreja. Ele está dizendo, você deve examinar se realmente você pertence à família de Deus. Agora, ele não está colocando dúvida. Ele está colocando certeza da salvação da pessoa, porque ela conhece Deus. E a prova que ela conhece Deus, que ela pratica, ela guarda a lei de Deus, porque ela conhece a lei de Deus e a pessoa de Cristo. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte. Não que você é perfeito. Não existe homem perfeito aqui nessa terra. Somente houve uma pessoa que era perfeito aqui nessa terra, foi Jesus Cristo. Então, nós somos imperfeitos. Mas devido ao fato que houve uma mudança dinâmica em nossa vida, o dia que você abraçou Jesus como seu Salvador, o dia que Ele se tornou seu Senhor, então você nota que você começou a experimentar santificação progressiva, que fala que você pertence a Deus e ao mesmo tempo você tem santificação posicional, que significa que o dia que você morra, você vai estar junto com Cristo no céu. Agora, até lá, nós estamos aqui diante deste mundo. E tem muita crente por aí que fala, eu sou crente, mas não conhece Deus. Se não conhece Deus, não é crente. Então, eu passei muitos anos sabendo, mas não conhecendo. Quando eu era criança, nós sempre comemoramos Natal. Todo ano. Incrédulo, mas sempre eu havia entendido que Jesus nasceu naquele dia. E quando também tinha Semana Santa, a gente entendeu justamente que Jesus ressuscitou. Mas eu não conhecia Ele. Eu só sabia sobre Ele. Deu para entender a diferença? Então, veja bem, às vezes quando você conhece uma pessoa, você começa a ter relacionamento com ela. Se você está sabendo sobre ela, mas você não conhece ela, você não tem relacionamento com ele. Agora, a língua portuguesa facilita entender melhor, porque na língua inglesa nós temos somente uma palavra para conhecer. Isso é know. Know ele. Então, know ele significa você conhece ele. Agora, se você está sabendo sobre ele, então a palavra inglesa sempre é a mesma, know. Mas para o brasileiro facilita você entender melhor. Porque quem que conhece, relacionamento. Quem que sabe sobre a pessoa, não é relacionamento. Deu para entender isso aí? Agora, volta novamente para 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. Ora, sabemos que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, voltando para 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pergunta é hoje à noite para nós. Para ter aquela segurança da salvação, nós temos que conhecer Ele. A prova do meu conhecimento dele, que eu sou constante em obedecer. Você percebe a palavra constante? Isso não significa que eu sempre estou fazendo a coisa certa. Mas sendo constante,
Então você percebe que a minha meta é agradar a Deus. E você percebe que depois do tempo, cada dia, você se torna mais e mais e mais como Ele é. Isso se chama sendo conformado à imagem de Cristo. Agora, você talvez fique pensando, dinâmica bíblica de mudança, não sabia que era tão complicado. Mas não é complicado. A questão de conhecer ou não conhecer. A questão de praticar ou não praticar. A questão de obedecer ou não obedecer. Então, a dinâmica bíblica significa que eu preciso entender a importância de ser praticante da palavra. Agora, logo abaixo daquela janela, nós encontramos outro assunto importante. Agora, algoritmo no número 1 grita o seguinte: você é salvo pela graça de Deus, que é a graça, favor dele. Algo que eu não mereço. A misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. E a graça, eu recebo o que eu não mereço. Misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. Então, ele fala que você é salvo pela graça de Deus, não pelas suas obras. Ou seja, eu não posso fazer nada para ser aceito diante de Deus. A única coisa que faz com que eu seja aceito diante dele é conhecer ele. Ter comunhão com ele, intimidade com ele. Agora notem, não pelas suas obras, mas você foi criado em Cristo para boas obras. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, onde nós encontramos a chave que nós tivemos na primeira noite que nós estamos aqui juntos, quando nós abordamos a primeira lição. Você pode mudar biblicamente. Só aquela frase, você pode mudar biblicamente, dá esperança para você. Então isso deve fazer com que você possa regozijar-se. Eu posso mudar. Eu posso mudar biblicamente. Agora, lembra que nós abordamos verso 8 e 9, Efésios 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé salvífica, a fé ativa. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso foi na primeira noite que eu abordei esse trecho bíblico que era a chave para a primeira lição. Agora, hoje à noite, na quinta lição, falando sobre dinâmica bíblica de mudança, nós temos que abordar o verso 10. Veja que fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, essa palavra feitura vem de uma palavra grega que significa poema. Ou seja, nossa vida, sendo convertida, conhecendo a Deus, a minha vida hoje é um poema de Deus. Onde eu estou andando, eu sou um poema para alguém. Agora, poema normalmente é algo gostoso de ouvir. Um poema, não é isso mesmo? Então, Deus está dizendo que você foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé, e que não vem de nossas obras, para que ninguém possa se gloriar, e além disso, ele recebe a glória. Mas para ele receber a glória, a mudança bíblica em nossa vida deve ser vista por alguém. E por esse motivo, diante de 2 Coríntios 5:10, nós vamos ser avaliados diante de Deus se eu sou crente brilhante ou crente apagado. Qual tipo de crente você é? Brilhante ou apagado? Então, nós devemos nos avaliar. Agora, para você talvez ainda tenha certa dúvida sobre aquilo que eu estou abordando, veja comigo então, Tiago capítulo 2, verso 17 e 18. Tiago capítulo 2, verso 17 e 18. Agora lembra que eu falei ontem à noite que Tiago
no Novo Testamento é o Provérbios. Tiago fornece para nós justamente a sabedoria que nós necessitamos para a nossa vida dia a dia. Então veja no verso 17 e 18. E Tiago dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé. E sem as obras, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Eu não sei quantas pessoas que eu conheço que me falam, eu tenho fé. Mas se eu não vejo obras na sua vida, possivelmente você não tem fé, porque fé é ativa. Quantas vezes, desde segunda-feira, você tem ouvido a gente falando sobre fé salvífica? Fé salvífica quer dizer que é uma confiança total na pessoa de Deus de tal maneira que a minha vida é diferente devido à fé ativa. Por isso digo no dia de hoje, nos Estados Unidos nós temos mais de 50 milhões de evangélicos. Eu não coloco a minha mão no fogo por eles, sendo salvo mesmo. Não por todos. Eu duvido que nem metade é realmente convertido. São religiosos, vai na sua igreja uma vez por semana, pensa de vez em quando em Deus, mas se realmente obras boas, eu digo para você, a maioria não tem. Não que eu julgo o coração. Você entendeu? Não estou julgando o coração. Eu estou julgando justamente o quê? O comportamento, a conversa. Então percebe, a pessoa que não demonstra a fé salvífica tem motivo de duvidar da sua salvação. Mais uma vez, eu não estou querendo que você esteja duvidando. Eu estou aqui para você ter a certeza, a confiança. E a prova é justamente as suas obras. Agora, as suas obras no caminho da salvação. As suas obras, a prova da salvação. Raramente que nós estamos ouvindo isso na igreja nos dias de hoje. Facilmente nós estamos entendendo na igreja a mensagem salvadora sobre como ser salvo. Mas, irmãos, Jesus mesmo falou na noite que ele foi traído. Eu acho interessante. Depois dos 3 anos e pouco, ele fala, a vida eterna é esta. Conhecem a ti, Deus Pai, e o Filho que foi enviado por ele. E eu acho interessante, 1 João capítulo 2, aqueles que dizem que conhecem ele, não guardam seus mandamentos, mentirosos, e a verdade não está nela. Por esse motivo, eu falei para você ontem à noite, com clareza. Eu não tenho vergonha nenhuma repetir o que eu falei ontem à noite. Se você não entender bem a quinta lição, dinâmica bíblica de mudança, você vai ter dificuldade com a base, estrutura e a prática. Porque para entender, a Bíblia é clara, o homem natural não compreende, não entende as coisas de Deus. Então, hoje à noite, eu estou colocando diante de você o seguinte, você conhece a Deus, o seu comportamento, uma prova do seu conhecimento a Deus. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei, que você não é salvo. Não fala isso aí. Porque a autoconfrontação é para você avaliar, não para eu avaliar. Agora, eu posso conversar com a pessoa, eu posso ajudar a pessoa, mas, na verdade, você precisa avaliar a sua pessoa diante de Deus e sabendo que a palavra dele é justamente um espelho para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo espelho, sabe o que faz? O mesmo espelho revela a imagem de Deus. Muito bem. Agora, vamos para a 6ª lição. A 6ª lição, página 95.
A base bíblica para mudança. Então, você repara que eu gastei um bom tempo na quinta, para que você possa compreender melhor a sexta lição. E lembra, na quinta lição, nós havíamos abordado espiral descendente, percurso ascendente. Nós havíamos abordado de tal maneira que hoje nós possamos compreender o que significa mudança bíblica e sabendo que começa no dia do novo nascimento, que forneceu para você novo relacionamento. Esse novo relacionamento forneceu para você um novo propósito de vida. Esse novo propósito de vida fornece para você um novo crescimento diário, onde você está crescendo dia a dia a imagem de Cristo na sua vida. Como uma criança, quando a criança nasce e você está criando ela, no início você nem repara crescimento nenhum, no início. E logo mais a criança está andando, logo mais ela está correndo. Então você percebe que a criança está desenvolvendo para um dia ser adulto. Então, isso se chama crescimento, não chama? Crescimento. Agora, a pergunta para nós hoje à noite, você está ainda criança ou você está andando com Deus de tal maneira que houve crescimento de tal maneira que hoje você está praticando diariamente, constantemente as obras de Deus e você fala, eu o conheço, então a prova do seu conhecimento é guardar seus mandamentos. E Jesus facilitou para nós. Ele falou, espera aí, só 2 mandamentos importantes, grandes. Amará teu Deus, amará teu próximo. E ele falou claro, toda lei depende desses 2 mandamentos. Todo profeta depende desses 2 mandamentos. Então, você precisa se preocupar só com 2 grandes mandamentos. Amará a Deus, amará o teu próximo. Bem, na quinta lição, lembra que nós falamos só por cima sobre 3 níveis do problema, lembra? Nós falamos sobre 3 níveis. O nível do coração, o nível de ação, o nível de sentimento. Agora, lembra que também nós abordamos na quinta lição que existem 4 elementos essenciais. Entender meu problema, o problema do meu, perspectiva bíblica. E eu preciso entender que o segundo elemento que é esperança bíblica, porque a Bíblia revela para mim não somente o meu problema, mas solução para o problema. Agora vamos pensar dessa forma. Vamos supor que você vai para o médico amanhã e você foi lá devido à dor de cabeça que você tem. E quem sabe que essa dor de cabeça você tem tido por algumas semanas. Mas ela fica pior hoje do que quando ela começou. Então você vai para o médico para resolver esse problema de dor de cabeça. Você vai no médico, a primeira coisa que vai ser feito, a enfermeira, antes de você ver o médico, vai fazer diversas perguntas, não vai? Uma pergunta, onde fica a dor de cabeça? Aqui, aqui, aqui. Onde fica essa dor de cabeça? Onde você está sentindo a dor? Então, isso já fornece para o médico algo sobre sintoma, não é isso mesmo? Mas esse sintoma não resolve nada. E depois ela vai fazer outra pergunta. E essa dor de cabeça que você tem atrás do olho, é pior de manhã, à noite ou à tarde? Então, isso já dá mais um sintoma para o médico avaliar, não é isso mesmo? E depois, ela vai fazer outra pergunta. Essa dor, quando você tem essa dor atrás do olho, impede sua visão? Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, na verdade, a autoconfrontação funciona do mesmo jeito. Você tem dor de cabeça na parte espiritual. Começou quando? Onde fica a dor? Quando fica pior? O que você tem feito para resolver essa dor?
Então, o dia que, aliás, no momento que o médico entra, ele vai fazer mais algumas perguntas. Ele não vai. Ele já tem algumas respondidas pela enfermeira que você deu informação para ela. Agora, o médico, ele vai fazer mais algumas perguntas. Enfim, ele vai dizer o seguinte: agora, eu gostaria que você faça alguns exames. Eu preciso do exame de urina, eu preciso também um exame de sangue e também eu estou achando bom passar um raio-x da sua cabeça. Por que ele faria desse jeito? Porque ele não pode enxergar dentro da sua cabeça. Então, todos esses exames vão ajudar ele o quê? Descobrir qual é o problema. Então, depois, uma semana, você volta novamente para o médico. Quando você volta para o médico, ele fica olhando para você dizendo assim: Dona Maria, lamento, mas pelos exames que foram feitos, e aquilo que a senhora havia contado para eu, a minha enfermeira, nós descobrimos que possivelmente você tem câncer, porque você tem um tumor atrás do olho. Agora, o que ela vai pensar? Que seria o primeiro pensamento dela? Que seria? Eu vou morrer. Agora, o segundo pensamento que ela vai ter, será que o médico pode fazer qualquer coisa para me ajudar? Sabe o que chama isso aí? Esperança. Então, quando você está vendo um problema na sua vida, dói. Ninguém quer saber. Dói. Mas quando você percebe o problema e tem solução para o problema, isso dá o que para você? Esperança. Então, vamos pensar que, nos examinando, o que nós estamos fazendo é o seguinte: eu estou querendo ver o que complica a minha vida. E eu quero ver a solução para a minha vida. Mas antes de ter uma solução para a minha vida, eu tenho que saber com certeza qual é o problema. Agora, no caso dela, não foi dor de cabeça. Aquilo não foi o problema dela. Aquilo foi sintoma do problema. Então, o médico não tratou dor de cabeça, ele tratou aquilo que causa a dor de cabeça. Então, quando se fala de dois elementos essenciais que nós vamos abordar nessa lição, nós vamos abordar claramente 3 níveis do problema: coração, ação e sentimento. E também nós vamos então ampliar a esperança para nosso problema de pecado, mas de uma forma específica. Nós não vamos pensar assim: bem, Deus tem resposta, ou Deus vai resolver. Isso é muito geral. Nós temos que entender qual é o problema específico e qual trecho bíblico vai fornecer para mim meios de entender que esse trecho bíblico vai colocar para mim algumas soluções quanto ao problema que eu identifiquei. E depois, isso facilita para eu entender as mudanças que eu preciso realizar no meu pensar, no meu falar. Então, apenas nós queremos, então, abordar a chave nessa lição e depois nós vamos ter nosso intervalo. E quando você voltar, nós vamos terminar, então, na 6ª lição. Agora, a chave é, veja aqui novamente na página 95, lição número 6, base bíblica para mudança, 2 elementos: entender meu problema da perspectiva bíblica, esperança bíblica tem solução. A chave: sabemos que, grifa, todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Grifa, seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, grifa, para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Agora, este trecho bíblico fornece o quê? Esperança bíblica. Então, nós estamos entendendo que o crente, ele não é vítima de ninguém. Ele não é vítima. E, ao mesmo tempo, nós entendemos que tudo que acontece na vida do crente, na vida daquele que ama a Deus, aquele que foi chamado segundo o seu propósito, tudo que acontece com ele é para seu bem. E quando fala de tudo, está falando sobre o quê? As coisas boas e as coisas ruins. Porque Deus tem propósito. Qual propósito? Para serem conformes à imagem de Cristo. Vira a página. E na janela em cima, grifo o seguinte: obedecendo a palavra de Deus e confiando no Senhor, ou seja, no seu poder, para fortalecê-lo, você pode estar certo de que em cada área da sua vida haverá mudanças bíblicas. Duas palavras-chave aqui: obedecendo e confiando. Se você obedece, é porque você confia. Se você confia, é porque você obedece. Se você obedece, é porque você confia. Quem que confia no Senhor Jesus, obedece. Quem que obedece, confia. E logo abaixo, 3 propósitos. Primeiro, descrever os 3 níveis de cada problema que você enfrenta: coração, ação, sentimento. Letra B, identificar pela palavra de Deus a esperança que você pode ter em qualquer dificuldade. Romanos 8, 28. Letra C, revelar como paz e alegria de Deus podem ser suas em quaisquer circunstâncias e relacionamentos. Muito bem, estou vendo 2055. Ele está vendendo livros lá embaixo hoje ou não? Tem livros lá embaixo? Livros lá embaixo não tem mais ou tem? Ok, pode resolver. E se tiver livros lá embaixo, vocês têm 15 minutos. Se não tem livros, você tem 10 minutos.